E aí, pessoal, beleza? Então, continuando aí com o nosso assunto, hoje a gente vai falar de resistência elétrica, tá? Então, vamos definir resistência elétrica conceitualmente, vamos ver como que a gente calcula a resistência elétrica e algumas aplicações que a gente tem aí, beleza? Bom, quando a gente fala de resistência elétrica, o que vem à nossa cabeça a princípio? Pode ser que venha chuveiro, né? Porque o chuveiro ele tem uma resistência ali que, na verdade, o que a gente chama de resistência é um elemento resistivo. Então, essas figuras aqui, elas trazem para a gente elementos resistivos que têm a função de resistir à passagem de corrente elétrica. Tudo bem? Então, a gente tem um resistor aqui, a gente tem uma resistência elétrica para o chuveiro aqui, beleza? Mas na verdade, a resistência elétrica, ela não é um elemento em si. A resistência elétrica é uma característica de um determinado condutor, tudo bem? E aí, por que existe essa característica de um condutor, a passagem de corrente? Bom, essa resistência é uma dificuldade que a própria estrutura do condutor oferece à passagem de cargas elétricas, ou, melhor dizendo, a passagem dos portadores de cargas elétricas. Tudo bem? Então, quando, por exemplo, no metal, em que os portadores são os elétrons, quando eles vão atravessar a estrutura do condutor, então eles vão colidir com essa estrutura. E aí, colidindo com essa estrutura, isso é uma dificuldade para atravessar esse material. Beleza? Então, resumindo aí, quando a gente vai falar de resistência elétrica, ela é aquela grandeza que está relacionada à dificuldade dos portadores a passar pelo condutor. Tudo bem? Então ali a gente tem uma figura que dá para ter uma noção, né? Os pontinhos coloridos ali representando os elétrons e os núcleos ali de positivo um pouco maiores. Então, quando esses elétrons vão tentar atravessar, eles se colidem ali com esse núcleo e aí essas colisões a gente pode entender que é uma dificuldade a essa passagem de corrente. Beleza? Então, só para definir, resistência elétrica é a dificuldade oferecida por um material à passagem de cargas elétricas. Beleza? Bom, e como que a gente calcula o valor dessa resistência elétrica? Então a gente vai calcular esse valor de resistência elétrica para um determinado condutor cilíndrico, tá? Pode ser um outro formato também, mas a gente falando de cilíndrico que é o mais comum. Fios em geral é cilíndrico, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar em algumas características que possibilita a gente a determinar essa resistência elétrica. Então vamos imaginar que eu tenho os meus elétrons saindo desse ponto aqui e chegando a esse ponto aqui. Tudo bem? Então vamos considerar os meus elétrons saindo desse ponto e chegando até esse ponto aqui. Tudo bem? Bom, então o que vai acontecer aqui? Os elétrons eles têm que atravessar toda essa estrutura para sair. Vamos colocar aqui do ponto A até o nosso ponto B. Beleza? Então o que vocês esperam de um fio, vamos colocar assim, mais largo aqui, que a gente chama de bitola, né, do fio. Ou seja, uma área de seção transversal aqui, ó, maior. Então quando você tem um fio mais grosso, o que vai acontecer? Você tem mais espaço para esses elétrons atravessarem aquele metal. Tudo bem? Vamos colocar ali um fio metálico. Então, quando a gente tem um fio mais grosso, é mais fácil das cargas passarem por ali. Então a gente já percebe que a nossa resistência ela é proporcional ao inverso da área da seção transversal aqui. Então, quanto maior a área, mais fácil dessas cargas passarem ali. Tudo bem? Agora, uma outra coisa é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos pensar aqui então no nosso comprimento do nosso condutor. Então, se a gente pensar nesse comprimento aqui, o que vocês esperam? Quanto maior o comprimento, mais estrutura esses portadores têm que atravessar, no caso, os nossos elétrons, né? Então, se eles têm que andar mais, é mais dificuldade. Então, a gente tem que a nossa resistência
ela é proporcional ao L, ao nosso comprimento, diretamente proporcional. Então, quanto maior o comprimento de um ponto ao outro, maior vai ser a nossa resistência. Tudo bem? E aí, para a gente estabelecer uma igualdade, a gente precisa inserir uma constante, tá? E essa constante é uma característica do material. Então, a gente já aprendeu que existe basicamente dois tipos de material na eletricidade, né? Que são os condutores e que são os isolantes. Então, de maneira bem simplificada mesmo, tudo bem? Então, o que diferencia um do outro? É essa facilidade que eles oferecem a passagem ou não de corrente elétrica, tudo bem? Então, essa facilidade ou não de deixar passar carga elétrica está relacionada com uma grandeza que a gente chama de resistividade, tudo bem? E aí essa resistividade, ela está relacionada com o tipo de material que você tem e é o que vai fechar a nossa fórmula para calcular o valor da resistência. Então a gente tem que a resistência de um material é a resistividade, que é o nosso ρ, vezes o comprimento desse material dividido pela área. Tudo bem? Então, pessoal, essa resistividade ela é uma característica do material. Resistividade. E aí, cada material tendo um seu valor, esse valor precisa ser tabelado. Então, você não precisa saber quais são as resistividades de determinado material. Na prova, se exigir isso de você, eles vão te dar uma tabela. Tudo bem? Então, aqui, olha só, a gente tem uma tabela que mostra de alguns materiais. Então, aqui, ó, a resistividade a uma temperatura de 20 graus Celsius. Por que isso aqui é importante? Porque o que acontece? A temperatura ela vai influenciar no valor da resistividade. Logo, ela vai influenciar na resistência do material. Pensa comigo. Os elétrons eles têm que atravessar o meu material. Se eu aumento a temperatura desse material, o que vai acontecer? O grau de agitação das moléculas dele vai aumentar. E aí, com esse grau de agitação maior, os elétrons têm maior dificuldade a passar por ali. Então, com essa maior dificuldade, eu tenho uma maior resistência elétrica. Tudo bem? Então, a temperatura também é um fator que influencia na nossa resistência elétrica. Tudo bem? Então, agora a gente já viu tudo que basicamente determina a resistência de um material, que é a geometria do material, que inclui a área da seção transversal, o comprimento desse condutor e a característica do material, que é a nossa resistividade, né? E qual é a temperatura que esse material se encontra. Isso aí vai influenciar também, beleza? Então, se vocês observarem, olha só, os metais, eles possuem uma resistividade da ordem de 10 elevado a menos 8, ou seja, é um valor muito pequeno. Então, quer dizer que metais, eles oferecem baixa resistência, tá? Então, para o mesmo tamanho, uma mesma estrutura ali de condutor, comparado com materiais diferentes, os metais eles sempre vão ter menores resistências. Tudo bem? Isso devido à nossa propriedade do material, que é a resistividade. Beleza? Agora, se você pensar aqui ó, nos isolantes, então a gente já discutiu que isolante ele não é absoluto, né? Então, em determinadas condições, ele deixa passar a carga elétrica. Tudo bem? Então, se você observar, ele tem uma resistividade, tá? Mas não é infinita. Ela tem uma resistividade finita. O que isso significa? Que ele oferece muita dificuldade à passagem de corrente elétrica, porém, ele pode deixar passar, dependendo das condições. Então, se vocês observarem, olha só, o vidro aqui ó, é da ordem de 10 elevado a 10 e 10 elevado a 14. Então, é uma resistividade altíssima, altíssima mesmo, comparada com os metais. Então, esse aqui eu vou ter muita dificuldade para passar carga elétrica. Com isso, a nossa resistência elétrica vai ser muito alta. Tudo bem? Então, mesmo que você pegue um comprimento muito pequeno e uma área muito grande, essa resistividade aqui, ó, como tem um valor muito grande para os nossos isolantes, eles acabam oferecendo uma dificuldade muito grande à passagem de carga elétrica. Beleza? E se vocês observarem aqui também na tabela,
a gente tem a unidade para resistividade. A unidade é o ohm vezes metro. Tudo bem? O ohm vezes metro, por que vem desse ohm vezes metro? Porque eles escolheram para resistência elétrica a unidade ohm, que é simbolizado por essa letra grega aí, ômega, né? Então, é a nossa unidade no Sistema Internacional para resistência elétrica, beleza? E aí a resistividade ohm vezes metro. Então, se você pegar aqui e isolar a nossa resistividade, você passa a área multiplicando e o comprimento dividindo. A área é metro ao quadrado e o comprimento é metro no Sistema Internacional. E aí, simplificando 1 metro com 1 metro, sobra ohm vezes metro. Tudo bem? Só que aí a gente pode ter também essa unidade sendo, por exemplo, ohm vezes centímetro. Então, costuma aparecer também essa unidade para a nossa resistividade. E aí você tem que tomar o cuidado que se aparece desse jeito, você vai ter que usar o nosso comprimento e a área na unidade de centímetro. O comprimento centímetro e a área centímetro quadrado. Beleza? Então é só tomar cuidado com essa questão das unidades, de prestar atenção. Quem vai definir qual unidade que você vai utilizar é a da resistividade. Beleza? Bom, aí agora a gente chega na relação entre tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Então a gente tem uma figura aqui, uma figura só simbólica mesmo, tá? Bem representativa aqui, que a ideia é o seguinte. Aqui o ohm representando a nossa resistência. Aqui o ampere, tá vendo um amp aqui? O ampere vem de corrente elétrica. Então o nosso I de corrente elétrica, beleza? E o volt está representando o nosso V aqui, ó, que é a nossa diferença de potencial entre o ponto AB, entre dois pontos quaisquer AB, tudo bem? Então a diferença de potencial, a resistência elétrica e a corrente. Então, se vocês observarem, a diferença de potencial tentando empurrar a carga aqui, né, representando a nossa corrente, enquanto que o ohm está oferecendo uma dificuldade, ele está dificultando a passagem dessa carga ali, beleza? Então, olha só, a gente pode estabelecer o seguinte, vamos pensar na corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, a gente já viu isso nas aulas passadas aí, né? Então, a corrente elétrica, ela vai ser o quê? Proporcional à diferença de potencial entre dois pontos. Tudo bem? Por quê? Essa diferença de potencial, quanto maior for, maior é a tendência do movimento de cargas elétricas. Lembrando aí, cargas positivas se movem para potenciais menores. Então, cargas negativas se movem para potenciais maiores. Beleza? Então, se essas diferenças de potenciais for muito grande, a tendência de movimento vai ser maior. Beleza? Então, por isso que corrente é proporcional à diferença de potencial aplicada ali ao nosso condutor, beleza? E aí, a gente também tem que a resistência vai influenciar na corrente. Por quê? Se eu tenho uma resistência muito alta, eu estou oferecendo uma dificuldade maior para a passagem de corrente elétrica. Então, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então, proporcional a 1 sobre R. Beleza? Então, juntando essas duas relações aqui, a gente pode chegar que a corrente vai ser o VAB, que é a nossa diferença de potencial, dividido pela resistência elétrica. Tudo bem? Então, essa é a relação entre essas três grandezas. E a gente também pode representar como a definição de resistência elétrica como sendo o VAB dividido pela corrente. Então, alguns materiais trazem a definição de resistência elétrica como sendo essa razão. E aí, o que acontece? A resistência elétrica acaba que pode ser utilizada apresentada, melhor dizendo, com uma outra unidade diferente do ohm. Então, por exemplo, se você tem uma corrente, uma resistência de 10 ohms, o que isso significa? Se você observar aqui, ó, diferença de potencial, que é a nossa tensão ali, né? É o volt.
e a nossa corrente é medida em ampere. Então, uma unidade para resistência elétrica é o volt por ampere. Então, se eu tenho 10 ohms, é a mesma coisa que ter 10 volts por ampere. Beleza? Bom, agora a gente chega na lei de Ohm. Ela é uma relação muito importante que a gente tem aqui, que é o que a gente vai mais trabalhar. Ela define um material, um comportamento do material. Ele fala o seguinte: a resistência elétrica do condutor é constante independente da tensão aplicada. Ou seja, a tensão que você aplica no condutor não altera a sua resistência, ou basicamente não altera a sua resistividade. Beleza? Então, a resistência fica constante ao longo de uma variação de tensão. Beleza? Então, a gente pode pegar aquela relação que a gente viu ali atrás, do V igual a RI, melhorada, né? Melhorada que eu falo para a nossa análise aqui agora. Por quê? Porque agora eu vou montar um gráfico de tensão em função da nossa corrente, tá? E aí, quando eu pego esse gráfico, tensão em função da nossa corrente, como a resistência ela é constante, isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Em que o nosso B vale zero, ou seja, é uma reta em que a reta passa pela origem do nosso gráfico, tudo bem? Então, a gente tem aqui no primeiro gráfico um condutor que respeita essa lei de Ohm, tá? E quando um condutor respeita a lei de Ohm, a gente fala que ele é um condutor ôhmico. Tudo bem? Agora observe o seguinte, esse aqui, ele já tem uma curva. Se ele já tem uma curva, ele não está respeitando essa relação aqui, em que a nossa resistência ela é constante. Então a gente fala que ele é um condutor não ôhmico. Tudo bem? Então, resistor ôhmico, resistência constante. Resistor não ôhmico quer dizer que a resistência não vai ser constante. Beleza? Tem que tomar muito cuidado, porque a temperatura ela pode influenciar na resistência, tá? Igual a gente falou ali, ela altera as vibrações que eu tenho ali na estrutura, né? E com isso aumenta a dificuldade aí da passagem de cargas elétricas. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado. Quando é que a tensão ou quando é a temperatura que está alterando a nossa resistência? Beleza? Então, de uma maneira geral, metais são condutores ôhmicos, ou seja, você pode aplicar qualquer tensão ali que você não vai ter uma alteração na resistência daquele condutor. Beleza? Então, agora uma análise aqui rapidamente de uma lâmpada. Então, a lâmpada ela tem basicamente duas fases. Ela está acesa e apagada. Quando ela muda de estado, ela vai mudar a sua temperatura. Então, você já deve ter percebido isso, né? Quando você acende uma lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes, né? Quando você acende uma lâmpada, ela aquece muito. Então, ela estava fria e passa a uma temperatura altíssima. Então, nesse meio, você está variando a temperatura daquele filamento que tem ali na lâmpada. E aí, se você varia a temperatura, necessariamente você vai estar variando a nossa resistência. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Então, se a gente pegar um gráfico para essa lâmpada, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Então, essa curva indica que a minha resistência está aumentando. Como que eu sei disso? Se eu pegar aqui, ó, um valor de I1, então aqui, o U aqui, galera, ele representa o V também. Então, em alguns materiais, vocês vão encontrar U ou V, beleza? Então, eu vou colocar um V1 aqui, que é o mais comum de aparecer. Então, aqui, ó, vou pensar que eu dobrei a nossa corrente. Então, vou pegar mais ou menos o mesmo tamanho aqui. V2. Então, se a gente quer calcular a nossa resistência, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela fórmula
R é igual ao nosso VAB, dividido por I. Então, se a gente tem um R1, a gente vai pegar o V1 dividido por I1. E se a gente quer o R2, a gente vai pegar o V2 sobre R2. Beleza? Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Quando eu dobro a minha corrente, então o que eu fiz? Opa, eu coloquei R aqui, né? Aqui é I, foi mal. Então, quando eu venho daqui para cá, duas vezes a minha corrente, o que eu esperaria para um resistor ôhmico? Que a minha tensão também dobrasse, tá? Só que se vocês observarem, ela aumenta mais do que o dobro, tá? Então, a tensão aumentou mais. Então, se esse valor de cima aqui, ó, que é o nosso V2, aumentou mais do que esse, então quer dizer que vai dar um resultado de resistência maior, beleza? Se a curva fosse o contrário, se a curva fosse assim, ó, então indicaria que a resistência estaria diminuindo com o aumento da nossa corrente, tudo bem? Ou o aumento da nossa diferença de potencial, beleza? Só que aí muito cuidado, você tem que estabelecer a causa dessa mudança da resistência, tudo bem? O que acontece aqui? Pode parecer que com o aumento da tensão, você tem um aumento da resistência, mas como você sabe que é uma lâmpada, então quem que causou essa variação da resistência? Foi a temperatura, beleza? Então muito cuidado com isso aí.